Nesse vídeo nós vamos falar sobre aqueles animais que não estão comendo, então que começaram a emagrecer e que por algum motivo não estão comendo. Primeira pergunta que a gente sempre faz, todo veterinário vai fazer é: ele estava comendo normal e parou de comer ou ele sempre foi chato para comer? Nesse vídeo a gente vai falar só daqueles que estavam comendo e pararam de comer. Então, uma das coisas que a gente primeiro já vai olhar é a questão se trocou alguma alimentação. Então, trocou ração, trocou marca, trocou lugar que comprou, compra ração a granel, pode ser que a ração esteja velha. Então, se trocou a ração, volta lá para a primeira ração, vê se o animal volta a comer, deve resolver. Segunda coisa é, trocou alguma coisa na rotina, então às vezes o animal está estressado, você está saindo mais, ou você ficava junto com ele enquanto ele comia. Se trocou a rotina, também tem que reajustar a rotina, ele deve voltar a comer. Se você não trocou a ração, não trocou a rotina, provavelmente ele está doente, por isso que ele parou de comer. Então, vamos falar algumas das principais doenças que fazem com que o animal pare de comer. A principal ali é a gastrite. Então, a gastrite ela pode ser causada por várias causas, né? Mas vamos falar só dela por enquanto. Então, a gastrite é uma inflamação ali da parede do estômago. Isso vai fazer com que o animal tenha dor. Quando ele tem dor, ele não quer comer. Então, o que a gente vê nesses casos? A gente vê o tutor falando, ele só está comendo uma alimentação um pouco mais pastosa, então se eu dou latinha, se eu dou sachê, se eu dou frutas, ele come. Se eu dou ração seca, ele não come. E a maior parte das vezes, após a ração seca, ele vomita. Então, normalmente, eles têm um vômito mais esbranquiçado, vomitam uma espuma. Isso é bem comum de gastrite. Então, o animal pode ter uma gastrite primária, não causada por outras doenças, ou uma gastrite secundária, que a gente vai ver nas outras doenças. Outra causa é anemia. Então, a gente sabe que os animais que estão anêmicos tendem a ter perda de apetite. Então, aquele animal ele vai tendo cada vez menos apetite, então ele já tem anemia, por conta da anemia ele não come, e aí por ele não comer ele fica mais anêmico. Então, se a gente não intervir, ele vai morrer da anemia e, consequentemente, da falta de nutrientes. Então, o animal pode estar anêmico. Maior parte das vezes a anemia a gente encontra em filhotes. Filhotes com muito verme, por exemplo, tendem a estar anêmicos. Animais com giardia também tendem a ficar anêmico. Pode ser uma das causas. Doença do carrapato. Então, animais ali que têm carrapato, que têm pulga, podem ter a doença da pulga e do carrapato. Essa doença faz com que tenha ali uma ruptura de células dentro do sangue. Essa ruptura causa uma intoxicação e a intoxicação vai causar alteração tanto renal quanto hepática. Então o animal acaba ficando intoxicado. Por ele ficar intoxicado, ele não sente fome. Uma coisa também que a doença do carrapato causa é bastante febre. Então o animal, quando está com febre, ele fica bem abatido e ele acaba não comendo. Então, doença do carrapato é bem comum em animais que pararam de comer. Agora, se seu animal tem mais de 6 anos, ele pode já ter algumas alterações que são alterações normais ali, fisiológicas, de desgaste dos órgãos ao longo do tempo. Então, a primeira que pode ser, principalmente para gatos, é alteração dos rins. Então, animal que tem um mau funcionamento dos rins, ele acaba tendo um aumento de ureia, e o aumento de ureia causa gastrite. Então, aquela questão que eu falei da gastrite secundária. Então, ele tem um problema de rim, mas que no final está causando gastrite, e a gastrite faz com que ele não tenha fome. Então, se seu gato tem mais de 6 anos, tem vômitos espaçados, não está querendo comer, está emagrecendo, provavelmente ele tem alteração renal.
Outra questão, alteração de fígado. Então, alguns animais vão ficando mais velhinhos, o fígado acaba não funcionando direito. Quando o fígado não funciona direito, ele acaba tendo uma diminuição ali ou um aumento das enzimas. Essas enzimas acabam causando intoxicação. Intoxicação faz com que o animal não se sinta bem e por ele não se sentir bem, ele acaba não comendo. Então, pode ser uma alteração também. O que a gente vai ver em animal com alteração de fígado? O animal normalmente acaba tendo diarreia e as mucosas dele acabam ficando um pouco mais amareladas. E por último, uma outra causa que faz o animal parar de comer é dor. Então, o animal ele pode ter dor. Às vezes um filhote que pulou de algum lugar e acabou se machucando, então ele está sentindo dor ali, uma dor muscular. Ele pode ser um animal velhinho e está com artrite e artrose. Então, artrite e artrose também geram bastante dor. Então, uma das causas comuns de animal parar de comer é ele estar sentindo dor. Vamos falar agora sobre diagnóstico, né? Então, como que a gente vai saber o que o animal tem? Então, dentro dessas principais causas, o que a gente teria de diagnóstico é fazer exame de sangue. Então, dentro do exame de sangue, a gente vai ter ali o hemograma e o hematozoários, então a gente vai descobrir se o animal tem alguma infecção, se tem algum parasita de sangue. O ultrassom vai mostrar se o animal tem gastrite, vai fazer um exame de sangue, mas para ver enzimas de rim e fígado, para ver como que ele está funcionando. Então o ultrassom vai fazer uma ligação ali entre os dois, tá? O rim está feio, como que está o funcionamento dele. Então, com esses dois, a gente consegue ter um bom diagnóstico. E palpação e raio-x. Então, o veterinário palpar o animal, sentir se ele está sentindo alguma dor, depende da idade e depende do quanto que ele está sentindo de dor, vai fazer o raio-x ou vai ficar só no diagnóstico de palpação e já vai fazer o tratamento para dor. Para finalizar, então a gente vai falar de tratamento. O tratamento vai depender da causa. Então a gente precisa tratar a causa para que suma o efeito que a doença está causando e o animal volte a comer. Então, se ele tiver gastrite, normalmente entra com medicamento, com omeprazol, por exemplo, que é o tratamento para gastrite, vai dar uma melhorada ali na inflamação do estômago e ele para de sentir dor, volta a comer. Se ele tiver alteração renal, alteração hepática, vamos ter que melhorar essas enzimas, baixar essas enzimas, ele vai se sentir melhor, vai voltar a comer. O básico ali é trocar a ração por uma ração renal ou hepática e entrar com alguns suplementos. Se ele tiver com anemia, tratar o que está causando a anemia, ou se for por conta, se for verme, trata o verme, ou se for por conta de um animal que estava abandonado ali, está anêmico, entra com suplemento com vitamina B12, ferro, deve resolver. Doença do carrapato, tem que matar ali a bactéria, então normalmente usa doxiciclina. E dor, vai entrar com anti-inflamatório e analgésico, então tem que diagnosticar a causa e aí vai fazer o tratamento. Enquanto isso, existem alguns animais que não estão comendo nada, então muitos deles vão precisar tomar soro com algumas vitaminas até ele voltar a comer. Então, gatos que têm problema renal, por exemplo, às vezes a gente faz soro todos os dias ou interna esse animal para fazer com que ele recupere um pouco e aí depois ele possa voltar a comer. Não se esqueçam que muitas das vezes ele não está comendo e o tratamento, por exemplo, é um antibiótico. Você dá um antibiótico para um animal que não está comendo, você vai piorar. Então, por isso que em algum dos casos você faz a medicação injetável no começo para dar uma aliviada ali no estômago. Quando ele volta a comer, tira do injetável e vai para o oral.